Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre especificamente de teste de média, mas antes eu vou refrisar novamente sobre o assunto de delineamento inteiramente casualizado, para que vocês possam relembrar o que a gente já viu em sala de aula, tá? O que a gente já trabalhou também em sala de aula, e agora partir para um próximo passo, que é o teste de média, né? E a gente vai ver que a análise de variância, ela não nos dá toda a resposta que a gente precisa de um experimento, né? A gente sabe que a gente está num experimento para obter uma resposta para solucionar algum problema agronômico, pensando na nossa área, né? Então, a gente segue o próximo passo, né? Do teste de média, porque quem vai nos dar uma resposta concreta de qual tratamento, quais tratamentos se diferenciaram e vão me dar uma resposta mais concreta a respeito daquele problema ou daquela solução que a gente quer, vai ser o teste de média. Então, é isso que a gente vai ver agora, tá? Então, voltando ao nosso assunto, né, do delineamento inteiramente casualizado, que é o DIC, a gente viu que o DIC ele obedece apenas dois princípios básicos da experimentação, que é a casualização e a repetição. Por quê? Porque são experimentos que são trabalhados com fatores homogêneos, tá? Então, esses experimentos, geralmente, como a gente já viu, são trabalhados em casas de vegetação, em laboratório, em recipientes, né? Que tem aí fatores homogêneos, né? E aí eu não preciso aplicar o controle local para esse experimento, porque eu já tenho tudo dentro da homogeneidade, tá? Então, para esse experimento eu tenho parcelas homogêneas, eu tenho condições homogêneas, né? Sem necessidade de haver esse controle local. Por isso, só é aplicado dois princípios básicos da experimentação. Então, a gente vai seguir um exemplo para entender tanto o DIC, a ANAVA e o teste médio, tá bom? Então, a gente tem aqui um exemplo onde um pesquisador ele teve a pretensão de avaliar em campo novos cultivares de guaraná e ele avaliou 5 tratamentos. Tá? Esses tratamentos foram compostos de clones ou cultivares de guaraná, tá bom? Onde ele quis comparar, né, o lançamento de clones com a cultivar tradicional, né? E aí ele queria ver se a cultivar tradicional continua sendo a melhor, né? A melhor cultivar para produzir guaraná, ou se entre esses clones são superiores à cultivar tradicional, tá? Para esse experimento foi utilizado 4 repetições e a variável observada foi a produção dessas cultivares de guaraná, tá? A produção é dada em quilo por semente seca, né, por planta. E a gente vai para o próximo passo, como a gente instala esse experimento, tá? Então, a gente tem um croquis aqui, e essa forma geométrica, né, esse quadrado, representa a nossa área experimental. Então, a gente viu que a nossa área experimental ela deve ser homogênea, né? Deve seguir aí um padrão. Então, essa área experimental, professora, mas esse experimento vai ser em campo, não é para ser um DBC? Vamos imaginar que essa minha área experimental ela seja homogênea. Essa homogeneidade está sendo representada pela cor aqui dessa forma geométrica. Então, nossa cor aqui, né, esse rosa mais goiaba, ele representa a nossa homogeneidade. A gente vê aqui que só tem essa cor na minha área experimental. Então, vamos imaginar que eu só tenho um tipo de solo aqui, tá? Então, não tem mesclagem de solos aqui dentro dessa minha área experimental. Então, eu considero uma área homogênea, tá? Então, não tenho nenhum fator para me controlar aqui. Essa área experimental, ela deve ser dividida em parcelas. A gente viu lá que as unidades experimentais ou parcelas são elas que vão receber o tratamento, né? Então, quantas parcelas eu vou ter nessa minha área experimental? A parcela nada mais é do que o número de tratamento vezes o número de repetição, tá? Então, quantos tratamentos eu tenho? Quantas repetições eu tenho? Então, eu tenho 5 tratamentos com 4 repetições, então eu tenho 20 parcelas ou unidades experimentais.
tá? Então, a gente está vendo aqui, ó, que cada bloquinho desse é uma parcela dentro da minha área experimental, né? Tendo esse meu quadrado aqui, eu tenho 20 parcelas, tá? Cada parcela dessa vai receber um tratamento, tá? Então, para esse experimento, segue aí um princípio básico, que é a casualização. Então, a gente está vendo aqui que dentro das minhas parcelas, né, eu tenho tratamentos que não seguem uma linha, uma sequência numérica. Então, os tratamentos estão distribuídos, casualizados dentro da minha área experimental, tá? Isso, para que eu utilizo a casualização? Tá? Então, eu utilizo a casualização para diminuir o efeito, né, sobre os efeitos que podem acontecer sobre os tratamentos, tá? Então, eu casualizo esses tratamentos juntamente com as suas respectivas repetições dentro da minha área experimental para que meus tratamentos não sofram influência, tá? Então, como é que eu faço essa casualização? A casualização eu posso fazer lá utilizando o Excel, né? Ou posso também fazer manualmente. Então, eu utilizo a quantidade de repetição por tratamento. Então, se eu tenho 4 repetições, eu vou fazer 4 papelzinhos daqueles lá, como a gente já viu em sala de aula. Divido 4 papelzinhos para cada tratamento, que vai ser respectivo às suas repetições, né? E aí, depois eu faço a distribuição desses tratamentos dentro das minhas parcelas, seguindo suas repetições, tá? Como a gente está vendo aqui no bloquinho, tá? Então, não tem uma sequência numérica, tanto para tratamento quanto para repetição, para diminuir esse efeito, tá? Vamos imaginar que efeito é esse? Não estou entendendo, professor. Olha, imagina só que nessa minha linha 1 aqui, ó, nessa minha linha 1 imaginária, onde eu tenho minhas parcelas, esses meus tratamentos recebam mais luz do que os tratamentos nas linhas abaixo. O que pode acontecer? Com certeza, as plantas que recebem mais luminosidade, elas vão apresentar um desenvolvimento diferente daquelas que recebem menos luz, né? E isso acaba o quê? Mascarando o meu efeito, o meu resultado real para esse experimento, tá? Imagina só que nessa linha aqui, eu tenho só o meu tratamento 2, né? Tratamento 2, repetição 1, repetição 2, repetição 3, repetição 4, repetição 5. Então, só tenho repetição 1, 2, 3 e 4, né? Então, vamos imaginar aqui que se eu tenho o tratamento 2 nessa minha linha e aqui recebe mais luminosidade, ou seja, o tratamento 2 ele vai se diferenciar dos outros tratamentos, né? Se não fosse casualizado, tá? Então, a casualização é para justamente diminuir, né, esse efeito que pode ocorrer dentro das parcelas, tá? Na área experimental, tá bom? Então, os dados que são coletados de uma variável, de várias variáveis, elas devem ser tabuladas, né? Então, a gente coleta esses dados e tabula. Então, essa tabulação de dados, ela segue uma tabela padrão, tá? Onde essa tabela vai ter a distribuição dos meus tratamentos, as minhas repetições e os totais de tratamento, né? Que é a somatória de todas as repetições de um tratamento. E aí eu tenho o valor total para cada tratamento, tá? Então, na linha eu tenho meus tratamentos, que são compostos por cada repetições, né? Então, em cada coluna eu vou ter minha repetição, tá? E eu vou ter também a somatória, tá? Desses meus tratamentos. Desculpa, gente. O que é a somatória desses tratamentos? Bom, aquilo que eu falei para vocês, quando eu somo, olha aqui na linha 1, eu tenho meu tratamento 1 e eu tenho minhas respectivas repetições para esse tratamento. Quando eu somo cada repetição para esse tratamento, eu tenho o valor total desse tratamento 1, tá?
Quando eu somo esse valor total de cada tratamento, eu tenho a somatória total de tratamentos, tá? Isso vai ser importante lá para a análise de variância, né? Quando a gente vai fazer a correção dos dados, tá? Bom, voltando um pouco o assunto, a gente falou sobre as hipóteses, gente, tá? Então, as hipóteses é muito importante, tá? Para um experimento. Então, a gente tem duas hipóteses apenas. O que é a hipótese? A hipótese é uma resposta que a gente hipotetiza, né? A gente só tem dois tipos de resposta para um experimento, tá? Que é H0 e H1, ou HA, tá? Pode ser chamado de H1 ou HA, que é hipótese alternativa, tá? Então, essas duas respostas é o que o pesquisador tem em mente para um certo tipo de experimento, para uma certa resposta que você quer ali daquele problema agronômico, tá? Então, eu tenho a hipótese H0, tá? Onde todos os possíveis contrastes entre as médias de tratamento são nulos ao nível de significância dotado. O que isso significa? Ou seja, todas as médias dos meus tratamentos são iguais, são semelhantes e não tem diferença entre elas. Ou seja, os tratamentos que eu utilizei não se diferenciam um do outro para ter nível de significância, tá? É como se eu estivesse dizendo, as 5 cultivares de Guaraná em produção são semelhantes, elas produzem do mesmo jeito. Ou eu posso ter uma resposta alternativa, né? Uma hipótese alternativa, em que entre os tratamentos onde eu utilizei, existe pelo menos um que é diferente, que se sobressai, tá? Eu só não consigo dizer qual desses tratamentos foi o que se destacou, que foi o melhor. Porque quem vai me dizer isso não é a análise de variância, é o teste de média, tá? Então, para que eu tenha, para que eu observe qual dessas hipóteses é verdadeira, eu preciso fazer a análise de variância, tá? Então, a análise de variância ela é realizada para um único fim, para fazer a estimativa das variâncias, né? E então chegar ao teste F, tá? Onde o teste F é o que vai me dizer se tem diferença significativa entre os tratamentos ou se não tem diferença significativa, né? Se é significativo ou não significativo. Para isso, a gente faz o quê? A gente faz o F calculado, fazendo certinho, né? A gente chega lá naquela análise de variância, a gente chega até o teste F, né? Então, o F calculado vai ser comparado com o F tabelado, né? E esse F tabelado, a gente tem a 5% e a 1% de probabilidade, né? E é aquilo lá que eu falei para vocês. Então, se é significativo a 5%, eu tenho 95% de confiança que esses dados essa resposta está corretíssima. Quando é significativo a 1%, quer dizer que 99% desse resultado, né, dessa resposta é confiável e está certíssimo, tá? Então, quando eu observo, né, comparo o meu F calculado, aquele F que está lá na análise de variância, com o F tabelado, que a gente encontrou lá na tabela, na página 221, se eu não me engano, lá da nossa apostila, né? Se o F calculado for menor que o F tabelado, a gente aceita H0. Porque se o F calculado é menor que o F tabelado, a gente está dizendo que as médias, né, desses meus tratamentos, ou esses tratamentos que eu testei, nenhum tem diferença um do outro, eles produziram iguais, tá? Pensando aqui na produção desses cultivares de Guaraná, tá? Então, não teve nenhuma diferença de produção entre esses cultivares de Guaraná. Agora, quando o meu F calculado é maior que o F tabelado, né? O que eu estou dizendo? Opa, eu rejeito H0. Então, a minha resposta vai ser diferente, tá? Eu rejeito H0 e aceito H1 ou HA, né? Por quê? Porque existe pelo menos um desses tratamentos que se destacou, se diferenciou, e aí eu tenho uma resposta
diferenciado, tá? Então, tem um tratamento que se destacou, por isso eu vou ter que seguir para o próximo passo, que é teste de médico, para saber qual desses tratamentos que se destacou, tá? Então, a gente tem a análise de variância, como eu já mostrei para vocês, que segue uma tabelinha, né? E essa tabelinha ela é seguida apenas de linhas, não tenho bordas entre as linhas, tá? Não faço esses quadradinhos para cada linha. Então, segue esse padrão, ó, só linha. E aí a gente vai ter algumas estimativas da variância, tá? A análise de variância é composta por fatores de variação, onde a gente tem os nossos tratamentos, né? Que os tratamentos são a nossa resposta para aquela solução que a gente precisa para um problema agronômico. E a gente tem o nosso resíduo. O que é esse meu resíduo? O resíduo ele pode ser considerado um erro também. Os tratamentos, eles são os fatores que a gente consegue controlar, né? É aquilo que eu já conversei com vocês. Por quê? Como assim que eu consigo controlar, professor? Bom, quando a gente vai fazer a distribuição dos tratamentos, a gente vai montar os nossos tratamentos, o que acontece? A gente consegue controlar esses fatores dentro para montar nossos tratamentos, por quê? O ambiente onde vai ser distribuído esses tratamentos vai ser homogêneo, os recipientes, a condição de irrigação, a condição de fitossanitária, as condições fitossanitárias, de fertilização, tudo vai ser controlado para esses tratamentos. Então, por isso que a gente diz que os tratamentos são considerados os fatores controláveis, né, que a gente consegue controlar. E o resíduo é o inverso, são os fatores que a gente não consegue controlar. O que são os fatores que a gente não consegue controlar, né? São as condições ambientais. Hoje está mais quente, amanhã está mais frio, hoje choveu demais, hoje já não choveu nada, teve uma geada, não teve. Então, são fatores que eu não consigo controlar. Isso acaba gerando um erro dentro do experimento, tá? Então, esse erro é voltado para esses fatores que a gente não consegue controlar, né? Esse resíduo. E a gente tem o total, tá? A gente tem o grau de liberdade, que segue, né, esse izinho aqui, segue esse modelo matemático, que é o tratamento menos um grau de liberdade, a gente já viu isso em sala, né? O grau de liberdade total, J, representa o número de repetições e número de tratamento, então é número de tratamento vezes repetições menos um grau de liberdade, e o resíduo nada mais é do que o grau de liberdade total menos o grau de liberdade de tratamento, tá? E a gente segue para as somas de quadrado, quadrado médio, até chegar ao nosso objetivo final, que é o teste F, que é o nosso F calculado, tá? No qual a gente vai comparar esse F calculado com o F tabelado, né? Certinho? Então, vamos lá. Então, para esse experimento, a gente tem 5 cultivares de guaraná e 4 repetições, né? E vamos fazer as continhas básicas aqui para a gente começar a entender. Eu já falei sobre o fator controlado e fatores que eu não consigo controlar, tá? Então, vamos para as continhas, tá? Então, primeira continha que a gente vai resolver no quadro de análise de variância é o grau de liberdade de tratamento. Então, é o número de tratamentos menos 1 grau de liberdade, eu tenho 5 tratamentos menos 1 grau, 4 graus, e aí eu já vou preenchendo a minha tabela, tá? Grau de liberdade total é o meu número de tratamento vezes o número de repetição menos 1 grau, no qual eu tenho 5 tratamentos vezes 4 repetições, né, que dá 20 menos 1 dá 19. E aí, coloco aqui na minha análise de variância, né, na minha tabela. Então, toda vez que vocês vão fazendo um cálculo, gente, vocês já vão completando, para depois não ficar voltando e colocando valores errados, tá? O grau de liberdade de resíduo é o mais facinho. Nada mais é do que o grau de liberdade total, que é 19, menos o grau de liberdade de tratamentos, que é 4. Então, 19 menos 4 deu 15. E aí, a gente completa a nossa análise de variância para grau de liberdade, tá? E a gente segue para a soma de quadrado, tá? Então, a primeira continha que a gente vai fazer de soma de quadrado é a soma de quadrado total. O que é a soma de quadrado total, gente? A soma de quadrado total
né? Antes de falar sobre ela, a gente vai falar sobre a correção. Que a correção nada mais é do que a somatória de todos os tratamentos elevado ao quadrado, dividido pelo número de tratamentos vezes repetições, tá? Onde é que eu encontro esse número, essa somatória? Esse Ezão aqui, eu já falei para vocês, né? Esse Ezão aqui, ó, significa somatória. E esse Y aqui está representando meus tratamentos, tá? Então, essa somatória aqui, ó, nada mais é do que essa somatória de todos os tratamentos, a somatória total para cada tratamento, tá? Eu pego esse valor, elevo ao quadrado e divido por tratamento vezes repetição. Então, essa correção vai ser a correção desses meus valores, desses meus dados. Eu tenho um conjunto de dados, ó, composto por tratamentos e repetições. E esses dados aqui, a gente vai ver que eles não são homogêneos. Cada um segue um valor. Por quê? Está havendo uma variação. Essa variação ela é ocasionada pelos fatores que eu não consigo controlar. Então, umas plantas crescem mais do que as outras. O tipo de tratamento também que a gente utiliza, ele também afeta essa heterogeneidade que a gente tem nos dados, tá? Então, por isso a gente faz essa correção dos dados. A gente tem um valor mais real possível, tá? Então, só após a gente ter o resultado para a somatória de todos os tratamentos ao quadrado é que a gente faz a correção, tá? Diminui pela correção. Então, a somatória do quadrado total nada mais é do que a somatória ao quadrado de todos os indivíduos que compõem meus tratamentos e repetições, ou seja, y11 ao quadrado, y21 ao quadrado, y21 ao quadrado, y41 ao quadrado, até chegar ao último indivíduo, que é o y54 ao quadrado, tá? Imaginando assim nesse exemplo. Depois que eu faço a somatória ao quadrado de cada indivíduo que eu tenho, aqui ó, eu tenho 20 indivíduos aqui, aí é que eu vou diminuir pela correção, tá? A somatória quadrada de tratamento, gente, nada mais é do que a somatória ao quadrado de cada tratamento, ou seja, qual é a somatória total de cada tratamento? O tratamento 1 é esse, o tratamento 2 é esse, o tratamento 3 é esse, 4, 5. Ou seja, o que é essa somatória total de cada tratamento? É quando eu somo cada repetição de cada tratamento e aí o valor total eu vou elevar ao quadrado, dividir pelo número de repetições e diminuir pela correção. Então, eu vou pegar cada tratamento desse aqui, somar, mas cada um vai estar elevado ao quadrado e depois divido pelo número de repetições, só depois eu diminuo pela correção, tá? O quadrado médio, ele se divide em quadrado médio de tratamento e resíduo, como a gente já viu. Então, o quadrado médio de tratamento nada mais é do que a soma de quadrado de tratamento dividido pelo grau de liberdade de tratamento. Então, veja que tem uma sinergia, né? Vamos dizer assim, para quadrado de tratamento, eu tenho soma de quadrado, mas para tratamento e grau de liberdade para tratamento. Então, aqui não tem nada de resíduo, nada de total, entendeu? Então, é tudo relacionado para tratamento. A mesma coisa para quadrado médio do resíduo. Então, aqui, tudo para resíduo, né? Para então ter o resultado concreto para quadrado médio do resíduo. E o teste F, que é o meu F calculado, nada mais é do que o meu quadrado médio de tratamento dividido pelo quadrado médio do resíduo, tá? Então, vamos lá encontrar os valores para esse experimento, tá bom? Então, a gente tem aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é construir para esse experimento lá, né, avaliando as cultivares de Guaraná. A gente vai fazer aqui a somatória total para cada tratamento. Como vai ser essa somatória? Vamos aqui para o exemplo 1, para o tratamento 1. Então, o tratamento 1 vai ser a somatória da repetição 1, que é 3,05, repetição 2, que é 3,29, repetição 3, 3,25, repetição 4, 3,17, que vai dar 12,86, tá? E aí, fazendo para todos, a gente tem aqui, já tabuladinho, bonitinho para vocês, o valor total de cada tratamento, tá?
E a somatória total de cada tratamento deu 56,25. Então, vamos lá encontrar a soma de quadrado total. Primeira coisa que eu falei é fazer a correção, né? Então, a correção nada mais é do que a somatória total dos tratamentos, que foi 56,25. Então, somei 12,86, 12,34, 12,40, 12,46, 6,19 e aí deu 56,25. Depois, eu dividi, né, eu coloco esse valor ao quadrado e depois divido, né, pelo número de tratamento vezes o número de repetição, que deu 158,2. Posteriormente, né, eu posso já iniciar minha soma de quadrado total. A minha soma de quadrado total é a somatória de cada indivíduo ao quadrado, diminuindo pela correção. Então, olha, vejam só que cada indivíduo dessa tabela, 3,05, 3,29, 3,25, 3,17, vai ser elevado ao quadrado, como está aqui, ó, até o último número, que é 1,51, tá? Ó, 1,51. Por isso, esse pontinho, que a gente vai colocar esses 20 números aqui, né? Esses indivíduos ao quadrado deu um valor de 167,76. Então, esse valor é a minha soma de quadrado total. Agora, eu diminuo pela correção, que é 158,2, tá? Então, deu aí uma soma de quadrado de 9,56. Então, eu vou lá e, ó, coloco esse meu valor na minha tabela. Então, toda vez que eu vou fazendo um cálculo, eu já vou adicionando o resultado na minha tabela. Vamos lá para a soma de quadrado de tratamento. Então, a soma de quadrado de tratamento nada mais é do que a somatória de cada tratamento, né? Então, ó, vamos voltar. Somatória total de cada tratamento, então 2,86 ao quadrado, 12,34 ao quadrado, até 6,19 ao quadrado, tá? Ó, como tá aqui. Faço essa somatória ao quadrado, divido pelo número de repetições, e então eu tenho o meu resultado, que é 166,25. Essa soma de quadrado de tratamento eu diminuo também pela correção, que é 158,2, né? Então, eu tenho um valor de 8,05. E aí, eu também adiciono na minha tabela, tá? Posteriormente, né? Eu tenho a minha... o último cálculo que eu teria que fazer é a soma de quadrado de resíduo, né? A gente fez soma de quadrado total, soma de quadrado de tratamento. A soma de quadrado de resíduo nada mais é do que o meu total da soma de quadrado total menos a soma de quadrado do tratamento, que vai dar 1,51, tá bom? Os próximos cálculos são muito mais fáceis. Então, para fazer quadrado médio do tratamento, ó, quadrado médio do tratamento, o que eu faço? Soma de quadrado de tratamento, que é 8,05, dividido por grau de liberdade de tratamento, que é 4, que deu 2,01, tá? Para quadrado médio do resíduo, a mesma coisa. Eu vou pegar a soma de quadrado do resíduo e dividir por grau de liberdade do resíduo, tá? Que vai dar 2,01. O F calculado nada mais é do que o meu quadrado médio do tratamento dividido pelo meu quadrado médio do resíduo, que deu 15,01. E aí a gente vem para o teste F, tá? O teste F aqui é o que vai me dizer se houve ou não diferença entre os tratamentos que eu utilizei para solucionar aquele problema agronômico. Eu vou comparar esse F calculado da minha análise de variância com o meu F calculado, tá? O meu F tabelado. Então, a gente vem aqui para o F tabelado. Como é que eu encontro o F tabelado? Eu sigo o grau de liberdade de tratamento por grau de liberdade do resíduo, tá? Esse grau de liberdade do tratamento por grau de liberdade do resíduo eu já ensinei para vocês, né? Então, esses valores estão lá na tabela 221 a 222, se eu não me engano, tá? E aí vocês vão encontrar esse F crítico para então comparar com o F calculado, tá? E aí como é que a gente faz? A gente fez aqui a 5%,
tá? É claro que faz a 5% e a 1%. Eu deixo para vocês fazerem aí em casa, tá? Mas a 5% aqui, ó, o que a gente está vendo? Que esse F tabelado, ele tem um resultado de 3,06 quando eu sigo esse grau de liberdade de tratamento, que é 4, por grau de liberdade do resíduo, que é 15. Então, deu 3,06. E aí, eu comparo com o meu F calculado, tá? Que deu 15,01, tá? Então, se o meu F calculado é maior que o meu F tabelado, eu rejeito H0. Ou seja, se o meu F calculado é maior que o F tabelado, isso quer dizer que houve diferença entre os meus tratamentos, tá bom? Entendeu? E aí, eu rejeito H0 e aceito H1, tá? Ou seja, eu estou dizendo que entre esses tratamentos existe pelo menos um que se diferenciou entre eles. E eu não consigo observar, dizer qual é esse tratamento ou tratamentos que se diferenciaram. Então, quem vai me mostrar essa diferenciação entre os tratamentos é o teste de média, que é o que a gente vai fazer, tá? Antes de ir para o teste de média, a gente tem que observar como é que tá esses meus dados do meu experimento, né? Então, como é que eu vejo a segurança, né, a confiabilidade dos meus dados? Eu faço o coeficiente de variação, que é um cálculo, tá, que eu posso fazer e, então, dependendo desse percentual, né, que é dado nesse cálculo, eu posso considerar dados confiáveis ou não, tá? Para esse experimento, foi observado, né, que teve um percentual de coeficiente de variação de 11,25, tá? De modo geral, eu falei para vocês que de 25% a 30% eu considero um experimento com dados confiáveis. Mas é claro que para cada situação, ou para cada área dentro da agronomia, eu posso considerar uma referência para cada situação, tá? Então, de modo geral, aqui é um bom CV, então a gente pode confiar nesses dados para esse experimento. Então, a gente segue para teste de média, tá? Que é onde a gente vai observar qual desses tratamentos, né? Qual desses tratamentos vai nos mostrar quem solucionou o problema, né? Quem nos trouxe a resposta. Então, é o teste de média que vai trazer. Então, tem inúmeros testes de média, tá? Então, na agronomia, um dos mais utilizados é o teste de Tuque. Então, a gente vai começar pelo teste de Tuque e depois a gente vai para outros tipos de testes que são menos rigorosos, tá? Então, o teste F significativo para os tratamentos testados permite apenas tirar conclusões muito gerais com relação ao comportamento dos tratamentos. Desculpa, gente. Com relação ao comportamento do tratamento, indicando que entre eles existem efeitos diferentes sobre a variável analisada. Nada nos informando sobre quais os melhores ou piores tratamentos, ou seja, aquilo que eu falei para vocês, tá? Então, para verificar qual é o melhor ou pior tratamento, uma das maneiras que é utilizada é a utilização dos procedimentos para o teste de comparação de médias, tá? Então, vamos lá para o teste de Tuque. Então, o teste de Tuque tem alguns pontos importantes, que ele serve para testar qualquer contraste entre duas médias de tratamento, tá? O número de contraste pode ser testado, consiste no número de combinações das médias de 2 a 2. Assim, num experimento com 5 tratamentos, podemos testar até 10 contrastes. Gente, a gente vai testando um tratamento com o outro. E aí vai gerando essas combinações de 2 em 2. É isso que eu estou querendo passar para vocês, tá? É um teste considerado rigoroso e, por esse motivo, ele é aplicado apenas no nível de 5% de probabilidade. Então, um teste rigoroso, ele usa percentuais de probabilidade de erro muito baixa, tá? Como o teste de Tuque, né? Que aceita apenas um percentual de erro de 5%. Então, se tem um percentual de erro acima de 5%, o teste, ele já não aceita esses dados, tá? Então, é um dos testes mais utilizados para a comparação das médias de um experimento, principalmente quando se trata da área agronômica, tá?
Vamos lá para a aplicação do teste de Turing. Então, ele tem alguns passos, né, que segue de A a D, se eu não me engano. E aí a gente vem aqui para o primeiro cálculo, que é calcular a diferença mínima significativa, que é representada por delta, tá? E é representado pela seguinte forma, onde delta é igual a Q, esse Q é a amplitude total, tá? Essa amplitude ela é dada pelo número de grau de liberdade, número de tratamentos, tá? Não é número de grau de liberdade de tratamento, é apenas o número mesmo de tratamentos pelo número total de grau de liberdade do resíduo. Então, eu vou pegar essa comparação de tratamentos e número de grau de liberdade do resíduo e vou encontrar lá na tabela de Turing. Então, aí na apostila de vocês vão ver essa tabela de Turing, tá? Essa tabela de Turing ela é dada a 100% de probabilidade. Então, você acha esse Q lá na tabela. E aí, multiplica, né, pelo quadrado médio do resíduo, na verdade pela raiz quadrada do quadrado médio do resíduo, e divide pela raiz do número de repetições, tá? Posteriormente é feito o cálculo das estimativas dos contrastes de duas médias. Então aqui a gente vai fazer a média dos tratamentos, tá? E então colocar em ordem decrescente, na verdade, e aí fazer os contrastes, tá? Então, a gente vai pegar uma média de um tratamento e contrastar com as médias posteriores, tá? E assim sucessivamente. A gente vai ver isso já já. Depois que a gente faz a comparação, a gente faz esses cálculos das estimativas dos contrastes, é feita a comparação dessas estimativas. Ou seja, onde o meu valor absoluto, né, dos meus contrastes, veja que está dentro do módulo. Então, se dá negativo, não importa. Se está dentro do módulo, fica positivo, tá? Então, eu vou fazer essa comparação. Onde, se a minha estimativa do meu contraste, né, for maior ou igual ao meu delta, o teste é significativo. O que indica que as duas médias se diferem, né? Agora, quando a minha estimativa das minhas médias, dos meus contrastes, for menor que o meu delta, o teste não é significativo, o que indica que as duas médias de y ou dos contrastes não se diferem. E aí, o último passo é indicar a significância do teste no valor da estimativa do contraste. Por exemplo, a gente tem um contraste aqui 2,17, o meu contraste 1, e não foi significativa. Isso significa que o meu valor do y foi menor que o meu valor de delta, tá? O meu contraste 2, ó, tá dizendo que foi significativo. Então, quando é significativo, recebe lá o asterísticozinho, tá? Quando não é significativo, recebe o NS. Então, deu 10,45. Isso significa que o delta foi menor que o meu contraste, por isso que deu significativo. Então, vamos lá.